Fala pessoal, beleza? Estamos agora com realidade brasileira, tá certo? Concurso Unificado da União, Bloco 8 ou Enem dos concursos, mas também pode falar Concurso Único da União. O governo federal aí lançou um novo concurso e a gente vai bater o tópico da realidade brasileira, Bloco 8, tá bom? A gente já está em 2 vídeos da formação do Brasil contemporâneo, não foi isso? Que veio aí da independência à república, veio a República Velha. E agora a gente vai para o tópico 2. O tópico 2 vai falar da história dos negros no Brasil. O tópico 2 vai falar da história dos negros no Brasil, tá bom? Então a gente vai falar desse bloco 8 para você gabaritar a realidade brasileira do concurso unificado da União, tá bom? Peço já que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha com a galera, tá bom? Comenta o que vocês estão achando das nossas questões e vamos para cima. Até o dia da prova, vamos bater a realidade brasileira, bloco 8, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Nossa primeira questão vai falar o seguinte: leia o excerto a seguir. O Brasil, em razão da sua dimensão e da ausência de preocupações com a reprodução biológica dos negros, foi o maior importador de escravos das Américas. Estudos recentes estimam que quase 10 milhões o número de negros transferido para o Novo Mundo entre o século XV e o século XIX. Para o Brasil, teria vindo em torno de 3,6 milhões de negros. A pergunta é o seguinte: sobre a temática abordada pelo autor, no excerto acima, afirma-se exceto que, vamos lá, A. Com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o fim do tráfico transatlântico de cativos, o Brasil foi um dos primeiros países a abolirem a América Negreiro, o comércio negreiro, né? B. O Bill Aberdeen de 1845 permitia que as autoridades da Inglaterra aprisionassem navios que transportassem negro para o Brasil. C. A Lei Nabuco de Araújo, em 1854, previa sanções para autoridades que encobrissem o contrabando de trabalhadores escravizados. A D fala que a Lei Feijó, de 1831, proibiu o tráfico negreiro, mas não foi respeitado, né? Já que o número de trabalhadores que vieram da África se intensificou nos últimos anos seguintes. E a E fala que a Lei Aurélia, de 1888, aboliu o trabalho escravo no Brasil. Sabendo que a Lei Eusébio de Queiroz, né, no resultado da campanha inglesa, para o Brasil acabasse definitivamente com o tráfico negreiro. As atividades comerciais, né, que existia lá no século XVI e que foi responsável por trazer quase 5 milhões de africanos escravizados para o Brasil. Nosso país foi o que mais recebeu africanos escravizados do mundo, né? Lá no século XIX, essa atividade estava em seus últimos momentos. Embora a resistência pelo fim do tráfico negreiro fosse muito grande, em razão da grande dependência do trabalho escravo. O envolvimento da Inglaterra nessa questão remonta ainda ao período em que o Brasil era colônia portuguesa, né? Então a nossa alternativa
Vai ser alternativa justamente a A, né? A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e o fim, né, do tráfico transatlântico de cativos do Brasil, né? Foi um dos primeiros países a abolirem o comércio negreiro. Sabemos aí que foi o primeiro a abolir abolir o comércio negreiro, e o estado do Ceará foi o primeiro estado a abolir o trabalho escravo, a libertar os negros daquela prisão. Foi isso? Então, o nosso gabarito de hoje vai ser gabarito A, tá bom? Vamos seguindo, vamos para a nossa segunda questão de hoje. Vamos para a nossa segunda questão de hoje. O abolicionismo, né, segundo o dicionário Roas da língua portuguesa, significa conjunto de princípios e medidas adotadas para extinguir a escravidão. Nesse sentido, o abolicionismo, né, abolicionista, é aquele que prega ou defende o abolicionismo. No Brasil, em especial entre os anos de 1871 até 1888, houve um forte movimento do abolicionismo, né? O abolicionistas, do abolicionista. Aí vem a questão: são características desses movimentos A. Pregar a abolição ilimitada e irrestrita de toda forma de escravidão indígena, negro de matriz africana, sendo seus principais nomes Joaquim Nabuco, José Bonifácio e Mário de Andrade. Sabemos que esses não foram os principais, né? Esses não foram os principais, então descartar o item A. São características desses movimentos lutar por direito e cidadania para os libertos do ventre e lutar por liberdade para os escravos de matrizes africanas, sendo seus líderes todos os negros ou mestiços, como José de Patrício, Euclides de Cunha e o Zumbi dos Palmares. São as características, né, desse movimento: lutar por liberdade para os escravos e os principais educacionais para ex-escravos de origem africana, e alguns, como Joaquim Nabuco, pensava em uma liberdade lenta e gradual, sem a participação dos negros, enquanto outros, como Luz Gama, pregava uma participação maior dos negros. É isso aí, né? Alternativa C, né? A D. Solicitar ao parlamento brasileiro mais liberdades aos libertos e povos indígenas, e a lenta e a gradual liberdade aos escravos de origem africana, sendo a eles a cidadania brasileira, com a instauração de um regime de segregação racial, sendo seu líder maior o imperador Dom Pedro II e sua filha Isabel. Isso aí também não existe, né? Sabemos que o movimento abolicionista defendia a liberdade dos escravos, né? que ainda existia no Brasil. Ele teve grande força lá na década de 1980. Os abolicionistas defendiam muito a pauta com a reforma agrária, a alfabetização dos escravizados. Eles defendiam muito essa questão dos escravos. Os escravos ser escravizados, eles defendiam bastante. Não é para escravizar ninguém, né? Depois que eles foram tomando essa consciência e vamos sair daqui, que isso aqui não dá para nós, não.
né? A abolição dos escravos aconteceu no Brasil em 13 de maio de 1888. Grava essa data. 13 de maio de 1888. E foi uma conquista tárdil, né? Uma demonstração dos conservadorismo das elites brasileiras. A aprovação da Lei Áurea, né, por sua vez, foi um resultado do desenvolvimento da população. Ali a população começou a desenvolver naquela parte. Desenvolver e criar naquela mentalidade que a gente tem que sair, vai ter uma abolição, vamos ter que sair fora. Aí ao longo da década, né, da década de 70 e 80, os movimentos abolicionistas cresceu e pressionou muito o império para que a escravidão fosse abolida no país. Então eles chegaram, fizeram aquela multidão, a gente tem que chegar e falar que vai ter que abolir a escravidão no país, que aí não dá mais. Meus filhos crescem escravos, meus netos crescem escravos, e isso aí não dá certo não. Então foi com que eles lutaram, né, por liberdade, para que os escravos, né, os principais educacionais, como os ex-escravos de origem africana, né, de alguns, que foi falado aqui, o Joaquim Nabuco, né, questão do Luiz Gama, todos esses lutavam mesmo para que a escravidão fosse abolida no país. Então, o nosso gabarito é o C, tá bom? Gabarito C. Vamos para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão fala que o tráfico transatlântico de escravos oriundos da África teve terreno fértil no Brasil no período colonial imperial. Sobre a escravidão no Brasil e seus reflexos, assinale a alternativa errada. Assinale a alternativa incorreta. A. O tráfico de escravos, tanto para a metrópole quanto para a colônia, desde cedo demonstrou ser muito lucrativo. Isso sim, justamente os grandes lá da época investiam muito na questão da mão de obra escrava, porque dava sim lucro para eles, né? Então eles investiam. Então está correto. B. Os quilombos não seguiam o mesmo padrão, variando muito, sendo comum seres encontrados nas proximidades de grandes centros urbanos da colônia e do império. Também está correto, porque os quilombos são aquelas tribos, né? Aqueles povoados, povoado aqui, povoado ali, e eles costumavam muito se aconchegarem, né? Não era padrão, eles não eram padrão, mas eles tinham a ideia de que a gente se achegar mais às colônias e do império, a gente ia ter mais oportunidade. Então eles começavam a fazer aqueles quilombos próximos à colônia e do império, né? Então também está correta. A C é a expressão negro de ganho ou escravo de ganho, representava uma forma de exploração do trabalho escravo que poderia ser alugado por terceiro. Isso também acontecia muito, justamente que aqueles grandes navios negreiros chegavam com vários escravos da África e outras pessoas que não tinham condição de pagar esse tráfico negreiro, aliás, esses transportes de escravo negreiro, eles alugavam escravos de outros impérios, de outros locais mais próximos, fazendo assim eles trabalhar para si, aliás, para quem alugou, para ganhar mais lucro.
Então, como eles não tinham condição de alugar aquele transporte, né, aquela travessia, eles alugavam de terceiro, escravo de terceiro, para fazer sua mão de obra. Também está correto. Vamos para a D. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, colocou fim ao tráfico externo e interno de escravos. Mas ele não colocou, a Lei de Eusébio de Queiroz, de 1850, não colocou não. Tá bom? Não colocou. Vamos lá, a E. A influência dos povos africanos no Brasil é perceptível em diversos aspectos das nossas culturas, língua, culinária, dança, música e religião. Justamente está correto, porque esses povos, esses escravos que vinham de lá, eles traziam muita cultura em si. Mas como eles eram escravos, eles não podiam expor a sua dança, sua música, a sua religião, porque ali você só veio para ser escravo mesmo, trabalhar. Com a libertação de alguns escravos, eles sim começaram a colocar em prática a sua cultura, né? A sua cultura de culinária, a sua cultura de dança, religião, música, eles colocavam. Até então, quando estavam fazendo a sua obrigação lá antigamente, os escravos, eles colocavam as suas danças, as suas músicas, como a capoeira, né? Eles praticavam, só que eles praticavam escondido, ele não poderia expor, né? Senão aqueles coronéis, aquelas pessoas autoritárias, ia expor eles a castigos. Então, o nosso gabarito está pedindo um gabarito errado. Nosso gabarito errado é o gabarito D. Tá bom? Nosso gabarito D é o gabarito errado. Justamente por quê? A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, colocou fim ao tráfico externo e externo de escravos. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, não determinou o fim do tráfico interprovincial, né? E esse comércio passou a ser realizado em grande escala justamente na segunda metade do século XIX. Então, em 1850, não determinou o tráfico escravizado, não. Então, o nosso gabarito é o gabarito D. Tá bom? Vamos seguir. Peço já que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha se você está gostando da aula, né? Comenta, professor, eu gostei, professor, muito obrigado. E eu estou deixando conteúdo totalmente gratuito aqui para vocês, tá bom? Então peço que vocês pelo menos deixem o like, né? Curte, né? Deixa o like aí, curte. Joga nos grupos aí do WhatsApp de estudo de vocês, para que assim a gente possa alcançar o mais próximo de visualização possível e aconchegar mais ao conhecimento de quem queira gratuito, né? Porque nem todo mundo gosta de pagar cursos, né? Então aqui eu estou trazendo um curso totalmente gratuito aqui no YouTube, no meu canal, tá bom? Totalmente gratuito, só peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e se for o caso, compartilhe e comenta, dizendo que está gostando da aula, tal, beleza, tá bom? Lembrando que é totalmente gratuito. Vamos bater o edital até o dia da prova. Vamos bater o edital até o dia da prova. Vamos lá. Quarta questão. Os navios que traziam os africanos escravizados para o Brasil ficaram conhecidos como A. Turbeiros, B. Coveiros, C. Compartimentos, D. Bandeirantes e E. Fragatas. Vamos lá. Ficou conhecido os navios que traziam os africanos justamente como tumbeiros. Esses tumbeiros eram as embarcações que traziam os africanos, né, escravizados para o Brasil pelo tráfico negreiro. Vamos lá. Os africanos
amontoados, né, nos porões, né, dos turbeiros e obrigados a viverem em péssimas condições, né, de higiene. Cerca de 25% dos escravos que vinham, dos negros que vinham, morria durante a travessia do Oceano Atlântico. Então eles não aguentavam viver naquelas condições de vir naquela viagem apertado, calor, em péssimas condições de higiene. Então tudo eles não aguentavam e cerca de 25% dos escravos dessa viagem morriam porque não aguentavam. E quando chegavam no território brasileiro, aí ia ser escravizado. Os que não morriam iam ser escravizados. Então ficou conhecido como os turbeiros, tá certo? Esses turbeiros, né, como eu já expliquei, eram aquelas embarcações que vinham trazendo esses negros escravizados da África, tá bom? Então decore esse nome, decore não, aprenda. Turbeiros. Vamos lá. Aqui você já dava para matar porque coveiros não é. Compartimentos era aqueles compartimentos que vinham os negros, né? Bandeirantes também. E fragatas pior ainda. Então dava para você ter matado aí brincando. Vamos para a nossa quinta questão. Desculpa aí. Vamos para a nossa quinta questão. A nossa quinta questão vai falar o seguinte. Vamos lá. Local que abrigava os africanos escravizados no Brasil. Então, a questão anterior trazia em si o nome que trazia os africanos, os negros da África até o Brasil. Então, esse transporte ficou conhecido como tubeiros. E a questão agora é a seguinte, é depois que os africanos chegam no território. Eles vão ficar em que local? Como é o nome do local? Casa Grande? B. Quilombos? C. Senzalas? D. Capoeira? E Plantation. Vamos lá. Casa Grande é justamente aquelas casas que ficavam abrigadas mais os coronéis, né? A grande escala. Os quilombos eu já expliquei que eram aqueles grupos de escravos que ficavam em determinados locais. As senzalas é justamente esses locais onde os negros ficavam. As capoeiras era onde ia ter o plantio. E o plantation é justamente essa parte do plantation, que é a parte onde planta, tá certo? Então, a senzala era onde obrigava os negros africanos, tá certo? Chamado de alojamento, né? Chamado de alojamento nas fazendas brasileiras, tá bom? E reservado aos escravos. Tudo isso era reservado aos escravos que vinham da África. Essas construções, né, de senzala foram muito comuns durante o período colonial e o período do Império. Era onde os escravos passavam a noite, né, que passavam o dia trabalhando e a noite onde eles passavam era na senzala. Senzala era o nome dado ao alojamento, como eu acabei de falar, que encarcerava os escravizados. Eles não poderiam sair dali, né? Durante o período colonial. Não existiu um padrão para essas construções. Ela fez de um jeito, depois ela fez do outro, Não existia padrões.
As senzalas, construídas como uns grandes galpão, né, grande galpão ou grandes galpões, enquanto outros eram divididos em pequenos cômodos, né? E alguns deles eram muito pequenos, né? É dividido em partes e alguns deles eram muito pequenos. Poderia obrigar dezenas ou até mesmo centenas de escravos e foram mantidas a má condições e a má conservação nas condições precárias. Então essa senzala era uma terrível presídio, tá bom? Essas senzalas eram um terrível presídio para os escravos. Vamos lá, nossa sexta questão. Nossa sexta questão vai falar do quilombo, que justamente eu já comentei no final. Aliás, no começo, né? Sexta questão. O maior quilombo do Brasil, conhecido como Quilombo dos Palmares, ficava em qual estado brasileiro? Boa pergunta, viu? Boa pergunta mesmo. O maior quilombo do Brasil, conhecido como Quilombo dos Palmares, ficava em qual estado brasileiro? Sergipe, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro ou São Paulo? Muitos iriam colocar em Bahia, né? Mas não é Bahia, não. Vamos lá. O que é quilombo? Mais uma vez. Quilombos eram justamente aquelas comunidades, né, formadas durante o Brasil colonial por africanos ou até mesmo descendentes que fugiam da escravidão. Isso eram os quilombos. Eu já falei no começo, só reforcei aqui agora, beleza? O Quilombo dos Palmares foi o maior do que existiu na América Latina. Ficou construído na região atual do estado de Alagoas e chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes. Foi um dos grandes símbolos, né, da resistência dos escravos no Brasil e foi alvo de expedições organizadas por portugueses e holandeses. Foi destruído em 1694. E seu líder, Zumbi, foi morto no ano seguinte em sua emboscada, né? Em uma emboscada. Então, eles fizeram uma emboscada aí para matar o Zumbi, né? Conhecido como Zumbi do Palmares. Vamos lá, ele ficou conhecido como Zumbi do Palmares porque justamente ele que ajudou a construir, né, esse maior quilombo. Então ficou a nossa alternativa correta, a B, fica lá em Alagoas, né, o estado de Alagoas. O Quilombo dos Palmares, maior quilombo da história da escravidão do Brasil. Foi construída em uma região que corresponde ao atual estado de Alagoas. Até hoje está lá em conservação. Não está muito assim conservação porque no decorrer do tempo, né, vai se destruindo devagarmente. Então, nossa resposta B, Alagoas. Vamos seguir. Nossa sétima questão fala que a Lei Áurea foi assinada por... Por quem foi assinada a Lei Áurea? Pelo Dom Pedro I? Pelo Conde de Eu? Por Marechal Deodoro da Fonseca? Princesa Isabel ou foi Dom Pedro II? Vamos lá comigo. A Lei Áurea foi uma lei que determinou a abolição da escravatura no Brasil, como eu já falei, tá bom? Como eu já falei.
No ano, eu vou reforçar novamente aqui, no ano de 13 de maio de 1888. Por meio dessa lei, mais de 700 escravizados conquistaram a sua liberdade, né? E seus antigos donos não receberam nenhuma indenização no estado brasileiro. A responsável por assinar esse documento foi a princesa Isabel, na época herdeira, né, do trono. A abolição do trabalho escravo no Brasil foi um resultado da pressão popular, né, podemos se dizer assim. De toda forma, a Lei Áurea, documento muito importante, que decretou a abolição, foi assinado pela princesa Isabel, tá bom? É uma lei muito importante, vocês têm que aprender sobre essa lei, principalmente quem assinou, né? Foi assinada por ela, princesa Isabel. A nossa oitava questão fala que a lei que libertou os filhos das escravizadas, nascida a partir de 1871, como é chamado, né, a lei que libertou os filhos das escravizadas, né, nascida a partir de 1871. É chamado lei de terras, é chamado lei dos sexagenários, é chamado Lei Feijó, ou Bill Arbedey, ou Lei de Ventre Livre. Essa é uma pergunta bem simples, mas que muitos candidatos, se cair uma questão dessa, muitos candidatos vão errar. Tá bom? Muitos candidatos vão errar. A lei dos ventres, né, como vou falar aqui agora, é uma lei que foi promulgada em 28 de setembro de 1871, após ser aprovado pela legislação brasileira. Uma das leis, né, do abolicionista, decretada ao longo do século XIX para abolir gradualmente a escravidão no Brasil, ela determinava que os filhos de escravizados nascidos a partir de 1871 considerassem livre. Então, essa lei ficou muito conhecida e foi muito aplaudida, justamente, e é aplaudida até hoje, né? Chamada a Lei de Ventre Livre, Lei do Ventre Livre, né? Foi decretada em setembro, né? 28 de setembro, em 1871. E determinava que os filhos de mulheres escravizadas que nasciam a partir desse ano seriam considerados livres. Então, por isso, a lei ficou conhecida como a Lei de Ventre Livres. A Lei de Ventre Livre. Tá bom? Vamos lá. Nossa nona questão. Nona questão fala o seguinte: a maior revolta de escravizados no Brasil aconteceu em qual cidade? A maior revolta: Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo ou São Luís? Sabe-se que a escravidão foi uma instituição que existiu no Brasil durante mais de 300 anos, e indígenas, africanos e seus descendentes foram escravizados ao longo desse período. A história da escravidão, né, é também a história das fugas, das lutas, isto é, da resistência geral daqueles que foram escravizados. Isso significa que ao longo dos séculos a resistência contra a escravidão manifestou-se de diversas maneiras.
e locais como Quilombo, né? Quilombo dos Palmares. Ali foi um momento de revolta naquele povoado do Quilombo dos Palmares, né? Que foi transformado em um grande símbolo de luta, tá bom? Essa revolta, né, chamada Revolta dos Malês, né? Aconteceu, muito importante, viu? Anota aí. Revolta dos Malês. Aconteceu lá em Salvador, em 1835. E foi marcado pela rebelião de cerca de 600 escravizados Hawass de islâmico, né? Houve aí confrontos pelas ruas de Salvador, mas os rebeldes, né, foram derrotados e sua revolta, sim, finalizada, tá bom? Isso foi lá em Salvador, letra B. 10ª questão, vamos falar desse rapaz, né, Zubino Palmares. Ficou conhecido como, né, e ficou conhecido por fazer o quê? Vamos lá. Esse Zubino dos Palmares, né, vamos ler a questão primeiro. Zumbi dos Palmares ficou conhecido por A. Libertar os quilombos dos Palmares, ser um abolicionista, C. Ser o primeiro político negro do Brasil, D. Relatar o seu cotidiano como escravizado, e é nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá. Zumbi dos Palmares foi um líder do Quilombo, né? Quilombo dos Palmares, o maior quilombo da história da escravidão no Brasil. Ele libertou e liberou a luta dos africanos contra os portugueses e justamente foi morto em uma emboscada, né? Em 20 de novembro de 1695, né? Então ele mesmo foi muito importante nessa libertação dos escravos, principalmente lá nos Palmares, né? Lá no Quilombo dos Palmares. Então esse Zumbi ficou conhecido como Zumbi dos Quilombos de Palmares, né? Porque ele libertou o Quilombo dos Palmares, justamente por isso. 11ª questão. 11ª? 9, 10, né? 10. Zumbis do Palmares ficou conhecido. Pronto, já lembro essa aqui. Vamos para a 11ª, né? 11ª e última questão de hoje. Já peço que você se inscreva no canal, deixa o like, compartilha aí com a galera. Se esse vídeo bater a meta, vai vir o próximo vídeo. Aí assim vai indo. Cada vídeo que for bater na meta, eu vou jogando o vídeo lá. Bateu a meta desse vídeo, jogo outro. Bateu a meta desse vídeo, jogo outro. E assim eu for jogando, ó. Vai subir na escada. Quanto mais visualizações, inscritos e bater na meta, aí eu vou postando mais para vocês, tá certo? E assim eu vou postando mais para vocês. 11ª questão. A expansão do tráfico negreiro tem relação direta com o desenvolvimento de qual negócio no Brasil? Mais uma vez. A expansão do tráfico negreiro tem relação direta com o desenvolvimento de qual negócio no Brasil? A. Exploração do pau-brasil. B. Plantio de café. C. Produção de açúcar. D. Mineração. E é nenhuma das alternativas. Essa pergunta eu também acho uma pergunta bem importante que pode vir na prova de vocês, viu? Muito boa essa pergunta. O tráfico negreiro iniciou-se no Brasil, né, pela necessidade contínua de mão de obra escrava. Mão de obra escrava.
E foi resultado direto, né, da diminuição do número de escravos indígenas. Então os indígenas não estavam mais conseguindo, os indígenas não estavam mais produzindo, então começou aquele negócio de tráfico de escravo negreiro. Aí o tráfico negreiro era uma atividade extremamente lucrativa para eles e atendia aos interesses da coroa, né? Da coroa portuguesa e colonos. Aí vem o crescimento do tráfico negreiro, né? Teve relação direta com a produção do açúcar, tá certo? No Brasil. E a necessidade da mão de obra escrava para as atividades econômicas. Então, nessa época, as atividades econômicas eram mais a produção de açúcar, né? Da cana de açúcar. Os negros eram mais fortes, né? Os negros produziam mais, então eles achavam mais em conta trazer os negros da África, comprar escravo da África, os negros, e trazer para o Brasil para produzir para a coroa portuguesa mais lucro na cana de açúcar, né? Produzindo aí o açúcar. Então, pessoal, nosso gabarito C, produção de cana de açúcar. Muito obrigado por você ter compartilhado aqui, muito obrigado por você fazer parte desse time, tá bom? Peço aí que você curta, compartilha, comenta, se for o caso, tá bom? Esse curso aqui eu poderia estar vendendo, só que como eu sou bom, como eu tenho um coração bom, eu já passei por isso, eu sei como isso é comprar curso caríssimo e tendo conteúdo no YouTube totalmente gratuito para vocês, pessoal, não tem preço. Então eu estou trazendo esse curso de realidade brasileira totalmente gratuito para vocês. O troco que eu peço a vocês é que deixe o seu like, compartilha, comenta, somente isso. Aí você vai estar me ajudando. Eu ajudo vocês, você me ajuda. Batendo essa meta desse vídeo aqui, vai vir o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu.